Fala, turma boa, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Então, galera, vou fazer a correção da última atividade que eu passei para vocês sobre o método científico, né? E vou fazer também alguns esclarecimentos, né? Além da correção dessa atividade, quero aproveitar a oportunidade para fazer alguns esclarecimentos para vocês. Imagino que seja um assunto novo, seja um tópico novo, e essa visão que a gente tem que ter da ciência, ela deve ser muito consistente para que todos os conteúdos que nós vamos introduzir mais brevemente aí sobre a química faça sentido para vocês. Então é por isso que eu estou fazendo essa introdução histórica, para a gente entender, na verdade, né, do que a gente está falando, o que é química, na verdade. Química é todos aqueles conteúdos que é colocado lá no índice de um livro e o professor deve seguir, ou a gente tem que ter uma familiarização um pouco mais decente, que faça um pouco mais de sentido para vocês. Então é isso que eu estou procurando nesses primeiros momentos com vocês, tá? Criar uma certa intimidade, que vocês saibam o que é química. E se vocês vão saber o que é química, antes de tudo você tem que saber o que é ciência, porque química, física, biologia são as ciências da natureza, né? Então, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a parte feia dessa aula. Eu achei que ia ficar legal. Então, olha só, pessoal. Na penúltima aula, analisando que foi a primeira aula, né? Eu fiz a tradução histórica sobre como surgiu a química na história, né? Aí vocês viram esses slides, a contribuição dos gregos antigos, né? Aquela galera que viveu ali até meados do século 8 a.C. e até um pouco depois de Cristo. Então essa galera contribuiu bastante. Se vocês não se lembram de alguma coisa, voltem lá no vídeo dessa primeira aula, dê uma olhadinha. E a contribuição principal aí ficou por parte de Aristóteles, né, que falava daquela questão da prima mater, onde a matéria tem 4 qualidades. Qualidades de frio, úmido, quente e seco. E a depender dessas qualidades, a matéria iria se manifestar de alguma maneira, né? Aí eu fiz até um exemplo para vocês da madeira queimando, por exemplo. Então, depois vem a contribuição dos alquimistas, tal. E, finalmente, na aula passada, ainda na primeira aula, melhor dizendo, aí nós falamos da química moderna, né? E o que aconteceu para a química passar a ser chamada de química moderna? Então, eu falei para vocês sobre o livro de Libavius, né? E também sobre o livro de Robert Boyle, né? O químico cético. Vocês são pessoas céticas, pessoal? Eu acho que tem pessoa cética aí, né? Se você não se lembra que é uma pessoa cética, dá uma olhadinha também no primeiro vídeo, então vai dar um Google aí, tá? Que eu acredito que cerca de 80% de vocês são pessoas céticas em relação à ciência, tá? Bom, então esses dois livros é considerado como o marco inicial da química moderna, beleza aí? Mas aqui também tem o tal do Lavoisier, né? O Lavoisier também é considerado como o pai da química moderna, tal. Então, vou fechar esse slide aqui. Isso aqui é só uma recapitulação do último vídeo, né? Só uma recapitulação. Só que para a gente chegar na atividade que eu passei para vocês, que eu quero fazer a correção agora, a gente já tem que falar por que esses caras, o Libavius, o Robert Boyle e o Lavoisier, trataram de obras que são consideradas como um marco da química moderna. Então, não vou precisar dessa parte aqui agora, beleza? Deixo lá para a atividade de vocês. Bom, então olha só, tem os dois vídeos sobre método científico, o formulário aqui, e tem também o PDF, né? Que na verdade é o próprio conteúdo, só que escrito. Então olha só, sobre o método científico. Aí eu faço a ponte do método científico, né, com o surgimento da química moderna. Então, mas esses 3 cientistas, que é aqueles 3 que eu acabei de falar, né, o que eles fizeram em seus trabalhos? Para que, a partir desse momento, os historiadores da ciência classificarem seus trabalhos como o marco inicial da química moderna. Então, eu coloquei que o que esses caras fizeram foram exatamente operar seus trabalhos por meio de um método.
por meio de uma formatação específica. Uma formatação específica da qual, se eu fizer uma descoberta aqui em Itabuna, trabalhando com esse método, uma pessoa, sei lá no Japão, vai poder verificar se o que eu estou falando é verdadeiro, porque eu segui um método que ele também vai seguir, que é o método científico, tá? Então, olha só, e o que seria esse método científico? Esse método científico, ele vai começar com a observação de algum fenômeno. Observa-se algum fenômeno, beleza? Aí você observa alguma coisa e cria uma hipótese. Como, por exemplo, o arco-íris, que eu coloquei um pouco mais abaixo aqui nesse PDF. Então, eu observo o arco-íris e vou criar uma hipótese. Geralmente, a gente acaba usando o termo teoria de uma forma inapropriada. Por exemplo, pensa no seguinte. Vocês viram algo estranho e vocês querem tentar explicar. Geralmente, nós não falamos da seguinte maneira. Olha só. Eu tenho uma teoria para explicar aquilo. A gente não emprega a teoria assim. Mas nós vamos dizer que dentro do método científico, a teoria não é colocada nesse momento. Esse momento seria a hipótese. Vi alguma coisa estranha? Vi alguma coisa que chamou a atenção, quero explicar? Eu tenho uma hipótese. Teoria vai ser algo um pouco mais lá para frente, tá? Então, você faz a observação de alguma coisa, algum fenômeno. No nosso caso, fenômenos da natureza, né? Você faz a observação de alguma coisa, aí você cria hipóteses. Beleza, criamos hipóteses em relação ao arco-íris. Aí eu vou dizer o seguinte, para ter o arco-íris, eu tenho que ter sol e chuva. Só assim vai ter que ter o arco-íris. Aí você vai tentar verificar se isso é verdade. Espera acontecer o próximo arco-íris, verifica direitinho, se realmente tem que ter sol e chuva. Mas só que você pode se perguntar, mas só que tem que ser apenas a água da chuva? Será que é só apenas com a água da chuva? Será que eu tenho que esperar apenas a chuva? Será que eu não posso reproduzir o arco-íris de alguma maneira, que eu não preciso esperar a chuva, e aí eu posso tirar conclusões mais específicas do que algo assim que é muito, ou melhor dizendo, conclusões mais abrangentes do que algo que é muito específico, muito fechadinho. Tem que ser água da chuva, tem que ser chuva e sol. Então eu coloquei esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham notado que isso aqui era o vídeo, tá? Eu acho que eu coloquei aqui para vocês clicarem em algum lugar, aqui ó, dessa forma, assista o vídeo clicando a seguir. Então olha só, será mesmo que precisa apenas da água da chuva? Então tem esse experimentozinho aqui. Faça o seu arco-íris, olha só, pessoal. Então, eu vou pegar uma mangueira. O rapaz vai pegar uma mangueira ali, o senhor vai pegar uma mangueira. E ele vai borrifar. Olha o arco-íris se formando aqui, pessoal, olha só. Que bacana. Então, não é apenas com chuva e sol. Não é algo assim tão fechado, tão limitado. Eu posso abrir um pouco mais a minha explicação, tá? Aqui já é uma parte que não vem ao caso, tá? Porque a gente está falando do método, a gente não está falando especificamente de arco-íris, né? A gente quer entender o método e tal. Bom, então, aí você faz um experimento para verificar se é só com a água da chuva, é só com a chuva mesmo que vai ocorrer o arco-íris e tal. Aí eu fiz experimento, minha conclusão, que é a próxima etapa. Bom, a conclusão é que a minha hipótese é inconsistente, não é só com a água da chuva. Então eu tenho que revisar a hipótese, eu vou fazer uma hipótese mais precisa. Aí eu faço uma hipótese mais precisa, refaço o experimento para testar a hipótese mais precisa e vejo que a hipótese mais precisa tá belezinha. Então, vou para o lado de cá, conclusão, vou para cá. A hipótese é apoiada pela evidência. A evidência é aquilo que você nota com o experimento, tá? Não necessariamente apenas com o olhar, até mesmo porque tem uma discussão muito profunda em relação às ciências a respeito de que, será que é verdade tudo que a gente capta pelos nossos sentidos? Então essa é uma discussão muito profunda, tá? Porque a visão às vezes engana também, né? Vocês já viram certamente, talvez em redes sociais ou no YouTube e tal, aquele pessoal que gosta de tirar umas fotos, que coloca uma pessoa bem lá no fundo de uma paisagem e tem uma pessoa que está um pouco mais aqui na frente, aí ele faz assim com o dedo e a pessoa que está lá no fundo fica exatamente parecendo que está aqui dentro dos seus dedos. Ou então o sol
Tá parecendo que cabe aqui na ponta do meu dedo. Então eu tô sendo, de certa forma, enganado pelo meu sentido, pela minha visão, certo? Mas isso não vem ao caso. Talvez isso possa ocorrer um pouco mais lá na frente. Eu tô falando de uma discussão que já é de pós-graduação, não é nem apenas de faculdade, já é uma discussão de pós-graduação, né? Pós-graduação. Então, gente, aí eu fiz a minha conclusão, a minha hipótese tá beleza, aí sim eu tenho uma teoria. Entenderam que teoria não é algo que você coloca como uma suspeita? Isso é uma hipótese, na verdade. Teoria já é algo que já está comprovado. Então, parem de falar que vocês têm uma teoria, tal, assim como algo que possa ser comprovado, tal. Ah, eu tenho uma teoria que eu acho que em todo feriado chove em Itabuna. Não, gente, isso não é uma teoria, isso é uma hipótese, beleza? Aí a respeito do arco-íris, se eu começo a ter várias hipóteses comprovadas, eu já sei que pode ser qualquer água e tem que ter sol. Aí eu quero fazer mais hipóteses, como por exemplo, deixa eu botar no texto aqui rapidinho, eu estou no texto, melhor dizendo, na nossa cabeção. Então olha só, aquela na cidade onde eu cresci, tá? Quaraci, aqui é a igreja católica lá de Quaraci, a vista lateral. Eu tô com um arco-íris lá atrás. Inclusive também, olha só como uma visão nos engana. O arco-íris parece que está acima da igreja. Se você estivesse lá na hora, você iria pensar que o arco-íris está próximo da igreja. Se eu não estou com a nossa visão, como os nossos sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, eles podem nos enganar. Então eles não são fontes confiáveis da verdade. Fontes confiáveis de evidências conclusivamente verdadeiras. Tá certo? Então, vamos tentar criar uma outra hipótese sobre arco-íris? Bom, então olha só. Talvez vocês concordem comigo que o sol está batendo nesse lado aqui da igreja. Ou seja, se eu estou vendo a igreja desse ponto, o sol está atrás de mim. Concorda? Está atrás de mim porque eu estou aqui de frente para esse lado da igreja. Então, se esse lado da igreja está sendo iluminado pelo sol, significa que o sol está atrás de mim. E o arco-íris está na minha frente. Então, para ter um arco-íris, para eu ver um arco-íris que está na minha frente, quer dizer que o sol tem que estar atrás de mim? Ou seja, veja o seguinte, nesse mesmo lugar onde eu estou em frente a essa igreja, olhando para a igreja e vendo o arco-íris, o sol está atrás de mim. Agora pense que eu vou me virar dando as costas para a igreja. Vou me virar de frente para o sol. Eu vou ver o arco-íris? Será que tem um outro arco-íris aqui atrás? Então é uma nova hipótese que eu vou testar. E eu testando essa hipótese e concluindo, então eu já terei mais uma teoria sobre o arco-íris. Quando eu junto bastantes teorias sobre um determinado fenômeno, eu posso ter uma lei. Então lei é o patamar mais elevado de verdades científicas, tá certo, pessoal? Então, basicamente, essa aula, esse conteúdo que eu passei para vocês, juntamente com esses dois vídeos aqui, foi para falar sobre um método científico, tá beleza? E logo depois eu acabei passando um formuláriozinho para vocês, uma atividade para vocês responderem, tá? Foi esse formulário aqui. O conhecimento científico é produzido com o método científico. Não apenas com o método científico, tá, pessoal? É produzido também com método científico. Vocês já ouviram falar de Albert Einstein, não já? Não é isso mesmo? Albert Einstein descobriu verdades nas ciências apenas com algo chamado experimento mental. Ele não fez experimento físico nenhum. Os experimentos estavam todos na cabeça dele. Então, e ainda assim, ele acabou produzindo conhecimentos sustentados, conhecimentos que foram verificados depois como verdade. Então partiu primeiro da especulação mental do cara, tá? Mas vamos ficar exatamente nesse momento falando do método científico, tá certo? Então passei algumas questõezinhas aqui para vocês. Essa primeira questão, ela tá falando um pouco dos gregos. Eu coloquei essa questão aqui para vocês notarem que esse conteúdo histórico ele é cobrado no Enem. Foi cobrado em 2016.
tá? Devem cair em outros anos, tá? Outras edições, mas eu não fui procurar. Eu fiquei por aqui mesmo só para mostrar para vocês a importância desse tema, não apenas por cair pelo Enem. Cair no Enem, eu sei que vocês querem chegar na universidade e para isso vocês têm que fazer uma boa prova do Enem. Mas para a gente ter uma qualidade no ensino, vocês devem ter motivações além de apenas a parte final. Vocês têm que ter um prazer, uma motivação, um prazer daquele conteúdo e tal. E aí eu volto mais uma vez nessa ideia, né, de tentar mostrar para vocês o que é a ciência, tá certo? Esse é o meu cuidado, esse é o meu zelo com vocês enquanto alunos detentores do direito de ter uma educação de qualidade, e eu tento fazer isso no que está ao meu alcance, tá? Então olha só, pessoal, esse tema aqui está falando de Platão, né? Eu falei no vídeo anterior, tá, de Platão também, que foi um filósofo grego, tá? Aí Platão vai falar aqui, não quero ler esse texto todo, quero chegar logo numa parte aqui que vai ser importante. Então olha só, vamos pegar daqui. Mas quando derretes, eu vou ler toda, velho, eu vou ler toda. Bora lá. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, o gelo, né? Mas quando se derrete e se torna dispersa, esta torna-se bafo e ar, o vapor, né? O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, a nuvem vai se tornar água corrente, a chuva, né, pessoal? E de água torna-se novamente pedra. Essa chuva pode cair em forma de granizo e tal, em pedra e por aí vai, né? E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Aqui Platão está falando do ciclo da água na natureza, né? Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. No caso, sólido, o gelo; líquida, a água; gasosa, o vapor; plasma, o fogo. O vapor pegando fogo, a matéria pegando fogo. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a... Bom, esse tema, na verdade, a gente vai estudar nas próximas aulas. O tema das transformações físicas, beleza? Mas só que os gregos já estavam falando sobre isso, mas não com um método científico sustentável que a gente tem hoje, tá? Então, as transformações físicas, pegando, por exemplo, a substância água como referência, uma transformação pode ser o quê? Pode ser a fusão, que é o gelo vira água, derreter, fusão. Ou então a solidificação, a água vira gelo. Mas isso não ocorre apenas com a água, tá? Ocorre quase com todos os elementos e substâncias. Então, olha só. Em relação, né, ao que foi falado aí, as transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas à troca de átomos entre diferentes moléculas de material. Gente, não dá para trocar átomos. Se você troca átomos, vai rolar transformação química, você vai mudar a coisa. Eu não estou trocando átomos, eu estou apenas modificando o arranjo estrutural. Se eu pegar água congelada, que é o gelo, e olhar a substância, é H2O. Se eu pegar água em líquido, água líquida, a substância é H2O. Se eu pegar o vapor de água, a substância é H2O. Eu não posso sair tirando um átomo dali, colocando em outra molécula e tal, que eu estou alterando a substância, tá certo? Então não dá para ser isso aqui. Transmutação nuclear. Quando você vê esse negócio que você nunca ouviu falar, deixe isso de lado. Transmutação nuclear? Nossa. Redistribuição de prótons. Pelo amor de Deus. Não dá.
mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Os constituintes do material, do gelo, por exemplo, são as moléculas de H2O. Então, quando quando a substância está no estado sólido, as moléculas ficam bem juntinhas, quase sem se movimentar. Quando esse gelo vai se derreter, essas moléculas vão ficarem mais soltas uma em relação a outras. Então tem uma mudança na estrutura espacial formada por essas moléculas. Essa alternativa aqui vai ser a alternativa correta, né? A correta. Vamos lá, vamos acelerar essa aqui para ficar o vídeo rápido para vocês. O tema teoria da evolução, já ouviram falar na teoria da evolução, né? Que nós viemos dos macacos, tal, por aí vai, né? São os nossos parentes próximos por aí, né? Tem provocado debates em certos locais nos Estados Unidos da América, com algumas entidades que contestam o ensino da evolução nas escolas, né? São igrejas, na verdade, igrejas evangélicas, né? Que vão contestar a teoria da evolução, que nós não viemos dos macacos. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sobre o ponto de vista da ciência, teoria é. Então, olha só. Vocês entenderam por que eu fiz aquela problematização inicial sobre teoria? Eu tenho uma questão aqui de faculdade, de vestibular, sobre o que é teoria. Teoria é sinônimo de lei científica que descreve regularidades, fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre os fenômenos. Permitem sim, gente. Se eu tenho uma teoria que é algo que já é comprovado, eu consigo fazer uma previsão sim do que vai acontecer. Eu consigo fazer uma previsão que se eu borrifar água numa determinada direção, com o sol atrás, vai aparecer um arco-íris. Posso fazer previsões sim. Teoria é sinônimo de hipótese? Não. Teoria não é sinônimo de hipótese. Teoria já é algo comprovado. Hipótese é só algo que você quer comprovar ainda. Teoria é uma ideia sem base em observação? Não, claro que não. Teoria é uma ideia apoiada no conhecimento científico? Sim. Que tenta explicar os fenômenos naturais relacionados? Sim. Permitindo fazer previsões sobre eles? Sim, beleza. Tudo certo por aqui. Questão 3. No nosso cotidiano acontece geralmente coisas que servem para ilustrar determinados estudos teóricos. A contextualização é um meio muito utilizado para enriquecermos nossos conhecimentos. As figuras a seguir mostram elementos que exemplificam essa ideia. Observe-as. Então, olha só, o rapazinho aqui está falando, né? É verdade que o ar tem peso? Parece que não, né? Parece que o ar vai só subir, não sei, né? Veja só, respondeu aqui a suposta professora. Ela colocou uma bola numa balança que se equilibrou com essa massa aqui. Mas ela pega essa mesma bola e esvazia o ar. Tá aqui a bola esvaziada. Do outro lado da balança aqui, eu tenho a mesma massa anterior, só que agora a massa anterior está ganhando aqui da bola sem o ar. Então parece que o ar que estava dentro da bola tinha peso, que na verdade não posso nem falar peso, né? Quando você vai numa farmácia ver quanto você está pesando, na verdade você não está vendo seu peso, você está vendo sua massa. Peso e massa são coisas diferentes, mas isso aí é uma coisa que o professor de física vai falar para vocês. Então, gente, a massa do ar age como um peso sim, tá certo? Aí ele pergunta, de acordo com as figuras e o assunto abordado, analise as alternativas a seguir e assinale a que representa os passos correspondentes à experimentação, que é a parte prática, né? A parte de experimentar, fazer o prático para verificar, evidenciada no desenvolvimento de uma pesquisa científica. Gente, a experimentação, a parte de experimento, está aqui, né? No 2 e no 3. Aqui essa parte aqui é a parte da hipótese, na verdade, né? Então, 2 e 3 é onde está me ocorrendo a parte da experimentação. Então vocês iriam lindamente marcar aqui, ó, opa, 2 e 3 apenas. Show de bola. 4. Sobre o método científico, é correto afirmar-se que
as conclusões que forem tiradas nunca poderão servir de base para novas hipóteses. Sim, gente, conclusões podem servir como novas hipóteses, sim. Tanto conclusões erradas como conclusões certas. Por exemplo, vou ter uma hipótese que vai ser o seguinte: em todo feriado chove em Itabuna. A gente vai verificar que em um feriado lá não choveu, então isso é falso. Então eu vou utilizar essa conclusão de que é falso como uma nova hipótese. Então eu vou dizer o seguinte: a nova hipótese: não é verdade que em todo feriado chove em Itabuna. Aí eu vou observar que em todos os feriados um chove, outro não chove e tal. Então eu estou partindo de uma conclusão para criar uma nova hipótese. Isso é ciência, tá? O início de uma pesquisa científica é marcado a partir dos seus experimentos, dos seus primeiros experimentos. Não, né? Não é verdade. Primeiro tem a parte da observação. Os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congressos. Não, os cientistas podem compartilhar suas descobertas através de internet, através de revistas, através de jornais, através da mídia, não apenas de congressos. Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno, seguindo do questionamento. Até aí está tudo bem. Eu vou ter que clicar e vai aparecer a alternativa correta, tá? Mas até aqui está tudo bem. Seguindo de questionamentos. Não tinha mais nada na verdade. Isso aqui é o verdadeiro, né? Isso está certo. Questão 5. Quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual é o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Eu já chego produzindo hipóteses? Não. Por quê? Ainda não foi estudado, né? Eu vou criar uma teoria? Claro que não, né, gente? A teoria ela é o último passo, tá? É depois da conclusão. Eu vou fazer deduções? Também não. Eu vou observar? Sim, o primeiro momento é observar, gente. Eu vou observar, fazer minhas observações. Então, aqui estaria correto, observar. Observe a charge a seguir, que é a última questão, né? Tá? Então esse cara aqui está fazendo, teoria, que é a conclusão, né? Essa rachadura nesse crânio aqui foi provocada por um violento golpe numa luta. Aí, como se você pudesse observar lá no passado, né? O ocorrido. Estavam lá os 3 rapazes dançantes, né? Poderia ser 3 rapazes da sua sala de aula aí, tá? Dançantes, felizes, na gincana lá. E um escorregou na casca de banana e caiu. Vai bater a cabeça aqui e vai falecer. Então, essa teoria aqui está errada, né? Vamos ver o que pede a questão. A charge remete à falta, à ausência de um procedimento necessário na concepção de método de conhecimento científico fundamental, que é o recurso à dedução. Não, ele fez uma dedução, na verdade, né? Dedução é algo que você faz sem fazer uma experiência, sem experimentar. Então, não é o que está faltando. Ele faz uma formulação de hipótese. Perdão, deixa eu só voltar aqui para ver a pergunta, tá? Só para a gente ver o que está sendo perguntado, na verdade. Então, ele está querendo saber algo que falta, algo que não tem aí. Tem dedução? Ele está deduzindo, tem sim. Tem formulação de hipótese? Tem, então não falta. Tem o uso da intuição? Ele está agindo intuitivamente, né? Tem, então não é algo que falta. Tem uma generalização? Tem uma generalização sim. Todo crânio que vai aparecer ele vai dizer que foi um cara que morreu na luta recebendo uma pancada na cabeça. Tem a verificação de evidências fatuais? Ele está procurando evidências de que realmente foi isso? Ele foi lá verificar se aquilo poderia ser uma espada que bateu? Ele verificou isso? Não. Na charge não mostra isso, não mostra essa etapa. Ele levando outros crânios para o laboratório para ver se uma espada faz algo parecido com isso, se uma paulada faz algo parecido com isso, se é uma pancada que veio de cima para baixo, né? Ou se é uma pancada que veio de baixo para cima, como ele caiu numa pedra. Então não tem a verificação de evidências factuais, que é da parte do experimento, tá?
que era esse que estava faltando. Então, gente, esse é um método científico, beleza? Esse método ele é bastante utilizado nas ciências, na procura de novas descobertas. A nossa disciplina, a química, ela é baseada em métodos científicos. As novas descobertas são baseadas nessa estrutura daqui, tá? Que é uma estrutura cíclica, na verdade, né? É o método científico. E para as próximas aulas, então, eu vou estar lançando já o conteúdo do livro didático para vocês. Eu não sei qual é o livro didático que vocês têm, mas é que eu vou seguir uma estrutura que é basicamente que ocorre em todos os livros didáticos. Creio eu que na próxima aula vamos falar de substâncias simples, substâncias compostas, vamos falar de transformações químicas, transformações físicas. Então vamos nos aproximar um pouco mais das partes da química, né? Já que a gente sabe o que é química, sabe de onde que veio a química, sabe como a química é produzida, sabe por que a química se tornou química moderna, porque aqueles 3 cientistas lá, né? O Libavius, o Lavoisier e o Robert Boyle, eles passaram a utilizar o método científico, que foi um método ali, né, produzido, começado a ser utilizado entre o século XVI, XVII, lá na Europa, tendo como precursor desse método o físico Galileu Galilei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, desses comentários. Qualquer coisa no vídeo que eu vou colocar para vocês no YouTube, mas só que eu vou colocar o link, né, no Classroom. Deixe seus comentários no Classroom lá, tá certo? Coloque suas dúvidas, deixe não é necessariamente um elogio, mas se está te agradando, se a proposta está sendo aquilo que você esperava. Deixe suas sugestões também. Professor, no próximo vídeo faz isso, faz aquilo. Professor, no próximo vídeo, enfim, deixa lá seus comentários para eu poder guiar as minhas ações. Se dessa maneira tá legal, eu lanço um conteúdo para vocês tentarem de uma forma autodidata, de uma forma no qual vocês possam ter um protagonismo, né, de chegar, ter o contato com o conteúdo inicialmente sozinhos, com uma certa maturidade, de lidar com esse conhecimento e tentar responder as questões. Aí depois eu venho e faço essa correção. Então dá esse feedback para mim, como é que está sendo essa experiência para vocês, tá certo? E é isso. Bom final de semana, se cuidem, usem a máscara, usem o álcool gel, essa doença não é brincadeira. Então é isso, pessoal. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima. Só um detalhe. Eu creio que essa semana mesmo ainda eu vou estar postando o próximo conteúdo para vocês, tá? Que foi o conteúdo que eu acabei de falar, que é uns 2 minutinhos atrás. Então é isso. Valeu. Tchau, tchau.